Decreto, né, oficializando o reajuste tarifário foi assinado pelo prefeito Álvaro Dias, publicado no Diário Oficial de hoje, né? E essa publicação, né, contraria a decisão do Conselho Municipal de Mobilidade, formado por representantes da Prefeitura e da sociedade, que chegou aí a aprovar um reajuste de 4,15 para 4,35, né? 4,15 no cartão e 4,35 em dinheiro. Mas o prefeito Álvaro Dias determinou uma redução aí de 10 centavos no valor final. Em contrapartida, pelo reajuste, as empresas de ônibus da capital potiguar terão de recuperar as estações de transferência em até 45 dias e construir 100 abrigos para passageiros em pontos de ônibus em até 4 meses, que é isso que a gente estava discutindo aqui ontem e nos dias anteriores, a importância de algo em torno, né? De um retorno para a sociedade, já que ainda não foi feito a licitação, não foi feita a licitação do transporte público, que há anos e anos aí chega na Câmara dos Vereadores, dá deserta, nenhuma empresa chega para disputar a licitação e a população que acaba enfrentando um transporte público que sempre poderia ser melhor do que o que realmente é. Olha, a nova passagem, Michele e ouvintes, só para vocês terem uma ideia, vai impactar principalmente para quem ganha menos, né? E para quem depende do transporte coletivo. O novo valor vai comprometer cerca de 20% do salário mínimo. E Natal vai passar a ter a passagem mais cara do Nordeste. Natal, R$ 4,25, né, para quem for pagar em dinheiro. João Pessoa tem a passagem de R$ 4,15, Aracaju R$ 4,00, Salvador também a passagem lá é R$ 4,00, em Teresina R$ 3,50, em Maceió R$ 3,85, Fortaleza R$ 3,60, Recife R$ 3,45 e São Luís do Maranhão R$ 3,40. Ou seja, aqui na nossa capital potiguar, a passagem vai ser a mais cara e este já é o segundo aumento das passagens de ônibus em menos de um ano. Ônibus sucateados, lotados, sem paradas cobertas. O usuário do transporte coletivo, ele fica... Você passa nas avenidas, aí você vê o cara tentando se esconder atrás de um poste do sol ou da chuva. É um absurdo um aumento desse. E mais ainda, nós termos a passagem mais cara de todo o Nordeste sem que haja uma contrapartida. Essa aqui da estação de transferência e parada de ônibus é o mínimo. Quer dizer, eu penso até que era uma questão do Ministério Público, que ele se preocupa com tantas questões, com tantos assuntos. Um aumento desse, sem que o usuário do transporte coletivo receba uma contrapartida minimamente digna, é um negócio realmente impressionante. E aí vamos esperar a licitação, e aí isso nunca chega. E o aumento consumindo e corroendo o bolso do consumidor, sem que ele receba um tratamento, sem que aquilo que ele está pagando mais caro em todo o Nordeste sirva minimamente a ele. Além disso também, né? A gente tem um sistema de transporte coletivo que nunca agradou. Eu não me lembro, pelo menos desde que eu nasci, nunca escutei, né, elogios. A gente sempre tem uma questão para se resolver, sempre o serviço é carente, eu carente de linha, eu carente de alguma coisa. Então será que não está na hora da gente começar a refletir se o processo é esse mesmo, se a operação tem que ser dessa maneira? Será que é o município que tem que ter realmente todo esse poder sobre o transporte público? Será que não está na hora da gente testar alternativas como a gente observa, por exemplo, a iniciativa privada entregando tanto produto bom? A gente fala de transportes da parte de transporte por aplicativo, a inclusão da internet nas coisas da própria gestão pública. A gente vai continuar com o transporte público nesse mesmo raciocínio. Mas é a iniciativa privada que comanda o transporte público em Natal, é uma concessão. São empresas privadas. Não é ela que comanda, ela tem uma concessão que passa pela prefeitura. Não parte dela o serviço, ele é regrado pela prefeitura com vários parâmetros a serem seguidos lá, que não, às vezes a prefeitura coloca coisa que nem tem cabimento e entra lá. Mas assim, a tarifa é regulada pela prefeitura. Talvez se liberasse para a iniciativa privada, o pedido do Seturne, né, do
do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo era para um reajuste ainda maior. Pois é. Então a iniciativa privada, se a gente depender exclusivamente da iniciativa privada sem o controle público, talvez a gente tenha preços ainda mais elevados. Mas a gente não tem, entenda, o controle é aquela história do agora tem que cobrar público, da prefeitura para que a gente também tenha um serviço de qualidade. Sim, mas aí não tem que cobrar da prefeitura, a gente tem que ter um serviço de qualidade do prestador de serviço. E a prefeitura cobra de quem ela concede. A prefeitura deve cobrar de quem ela concedeu. A gente não tem o prestador de serviço oferecendo serviço, ele tá a prefeitura que contratou um prestador de serviço. Então, não é, a questão é muito controlada. A partir do momento que a prefeitura define o valor, já não tem a livre concorrência. É isso que falta, para variar, é o que a gente tem no transporte aplicativo. É o usuário que gera satisfação, que avalia o serviço e mas enquanto a gente não chega a esse mundo dos sonhos, que eu penso que também é o ideal. É o ideal que seja assim. Mas cabe à prefeitura. Máximo. Se a cabe à prefeitura cobrar. Quiser cobrar mais barato, não há livre iniciativa numa situação que a gente tem, porque é controlado pela prefeitura. Mas foi esse o debate que eu trouxe. Não tô exatamente. Que a gente vai mudar isso amanhã, não. Tô dizendo, mas o ideal. Eu concordo. Tem há muito tempo um serviço que não funciona, que preste. Olha, a Câmara... 40 graus de temperatura aqui, o cara passa 1 hora esperando no sol para pegar um ônibus. Quando pega o ônibus, está mais quente dentro do ônibus do que no sol. Aí não tem um ônibus com ar-condicionado, não tem absolutamente nada. Exclusiva de ônibus que, em vez de solucionar o problema, piora. Dificulta. O secretário de tributação provavelmente não costuma andar no transporte coletivo. Mas enquanto cidadão de Natal, morador, como é que o senhor tem acompanhado essas discussões em torno aí da tarifa, de aumento de tarifa e do serviço precário que é oferecido, secretário? Eu concordo até com o Cristiano. Eu moro aqui em Natal há muito tempo, estudei no Salesiano, ia de ônibus, morava em Ponta Negra, e assim, a impressão que a gente tem é que nesses 20, 30 anos o serviço, ao invés de melhorar, ele piorou. Acho que a gente precisa fazer um grande debate, Até a Secretaria de Tributação foi procurada. A questão tributária também. Isso, a gente foi procurado durante o ano por empresários desse setor que eles estavam buscando uma redução no ICMS, não da passagem, que não é o caso, mas sim do combustível, E o debate a gente se propõe a participar de um debate como esse, mas qual a contrapartida para a sociedade, A gente tem uma frota envelhecida. Então há essa possibilidade de uma redução de tributação? Eu acho que a gente pode fazer a discussão. Claro que nesse momento de crise que nós vivemos, uma crise profunda do Estado, a gente falar em abrir mão de receitas é muito complicado. Mas aí dentro de um grande projeto de melhoria de infraestrutura do transporte público, sim, eu acho que cabe o debate, sim, desde que isso retorne para a sociedade. Até porque muitas empresas de ônibus dizem que o sistema, as próprias linhas, as rotas estabelecidas, elas não favorecem as próprias empresas. Uma das argumentações, quando eu procurava as empresas para falar por que as tarifas são, o porquê do aumento das tarifas, falavam muito que, a gente justifica na planilha porque tem horários em que os ônibus rodam vazios, e assim a gente tem que justificar isso, fazer um equilíbrio das contas, e no caso tem algo para ser contrabalanceado. É justamente aí que está o desencontro que o poder público gera com a necessidade do cidadão. Se a linha volta vazia, é porque não tem cliente para aquela linha. E você obriga a empresa... Tem alguns horários, porque tem os horários de pico, Só que os ônibus, eles têm que rodar o dia inteiro, Eu acho que a grande discussão aí, o grande tema que precisa ser enfrentado é a realização da licitação. Acho que isso, está sendo empurrado com a barriga há anos e anos. Precisa ser enfrentado esse tema, realizar essa licitação pública. A gente tem esse mesmo modelo, Cristiano, em outras cidades do país, e o transporte público funciona. A gente tem Curitiba, que é um modelo para o país todo. Então, acho que o problema não é o modelo, é sim fazer com que esse modelo seja aplicado corretamente. Por falar nesse modelo, e na licitação, provavelmente deve ser o tema aí do debate na Câmara Municipal do Natal, que já convocou a secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Elexina dos Santos, para dar explicações sobre o aumento da tarifa na próxima quarta-feira, lá na Câmara Municipal. Esse tema é muito delicado. Se a gente puxar pela memória, em 2013, aquele início de todos aqueles protestos se iniciaram com um aumento de passagem. Então, é bastante delicado e importante que se enfrente esse tema com a maior transparência possível. Com certeza.